Bom dia, Madre Igreja, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui na sua presença para o louvar, o adorar. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, estamos na tua presença, ó Deus, para te adorar, te exaltar e te engrandecer, ó Pai querido. Muito obrigada, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Pai querido. Muito obrigada por todos os teus feitos, ó Deus. Oh, Pai querido e santo, muito obrigada, Pai querido. Oh, Deus, pelo ar que respiramos, ó Deus. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha abençoar cada família, Senhor, nesta manhã, ó Pai querido. Abençoa, Senhor, cada lar, Pai querido. Envia, Senhor, o que cada um precisa, ó Deus. Envia, meu Senhor, a transformação, a restauração, ó Pai querido. A cura, o milagre, ó Deus. Nós confiamos em Ti, nós cremos, Senhor, no Teu poder, ó Pai querido. Tu és o médico dos médicos, Tu és o Senhor dos senhores e todo o domínio está em Tuas mãos, ó Deus. Oh, Pai querido e santo, muito obrigada por tudo, ó Deus. Receba o nosso louvor e a nossa adoração nesta manhã, ó Deus. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém, aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Adorado
santo lugar. Eis-me aqui, entrego minha vida a ti, como oferta em teu altar. Como oferta Em teu altar, como oferta em teu altar. Oh, aleluia, Deus. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Oh, Deus. Tu nos sondas, Senhor. Tu conheces os nossos pensamentos, o nosso coração, ó Deus. Tu sabes, ó Deus, o que precisamos, o que necessitamos, ó Pai. Oh, aleluia. Oh, Deus, me O caminho abriu.
estarei seguro. Aleluia. Estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, tua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do Evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é
pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Amém, glória a Deus. Bom dia, amada igreja, a graça e a paz em nome do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, uma alegria, mais um culto online, mais um culto onde adoramos a Deus de forma virtual, mas a palavra de Deus ela não está presa a quatro paredes. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela tem eficácia por si só, e eu tenho certeza que ela está entrando na sua casa, ministrando ao seu coração, aos nossos corações. Então sejam bem-vindos, você que está ouvindo essa transmissão via Facebook, depois via YouTube, seja muito bem-vindo, compartilhem bastante essa transmissão, cumprimente aí o seu irmão, o seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, dependendo do contexto de cada família. Você que está aí em casa, ouvindo esta mensagem, vendo esta imagem, que Deus abençoe a sua vida muito nesta manhã, amém? Eu tenho certeza que Deus quer continuar a falar conosco, já falou em meus louvores e continuará a falar ao seu coração, amém? Tenho certeza que grandes coisas Deus quer fazer em nosso meio, grandes coisas Deus quer falar no meio, no seio da igreja, que é você que aí está. Queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração ainda é a temática sobre família, e como falei e tenho falado sempre em todos os cultos, é o que me levou a estar pregando sobre família. Não foi o mês da família, foi o mês de maio, mas sim Deus ter resguardado, ter preservado a família como célula máter da sociedade, aí, preservada, foi a única célula preservada por Deus, foi a família, e você está aí com a sua, e eu tenho certeza que está ouvindo esta mensagem e será abençoado. E a palavra que Deus colocou no meu coração é uma mensagem que durante muito tempo eu fiz algumas perguntas para Deus sobre esse aspecto, li, procurei, estudei, e é claro, Deus vai se revelando na medida que Ele tem essa revelação para nós. E eu quero pregar sobre a família de sangue de Jesus. Eu quero pregar sobre seus irmãos de sangue. Eu quero pregar como era o seio daquela família. Como era aquela família, pai, mãe, filhos. Como era o relacionamento familiar. Eu estou falando da família mais agraciada da face da terra. Nunca houve e nunca haverá família mais presenteada do que esta. A família de Jesus foi presenteada, Maria e José foram presenteados, o Espírito Santo veio sobre Maria e gerou nela nada mais, nada menos do que o Salvador do mundo, Jesus. Então José e Maria, esse casal tão abençoado, receberam um presente divino. E olhar para uma família dessa é olhar referência, obviamente. Uma família tão presenteada, tão agraciada. Mas eu já antecipo aos irmãos, não existe família perfeita. Em todas as famílias há divisões, ou melhor, há atritos, há dificuldades que devem ser, sim, superadas, obviamente, e Deus nos ajuda para isso. Mas é bom nós trazermos como referência uma família tão emblemática igual a essa. A família de sangue de Jesus. E nós iremos ler aqui em passagens bíblicas que nem esta foi ausentada de problemas, dificuldades. Muito pelo contrário. Vários atritos ocorreram nesta família. E eu quero ler passagens bíblicas que vão nos edificar, que vão nos tratar,
que vão nos encorajar, que vão nos edificar, nos consolar, nos edificar, para que possamos ter famílias melhores, para que a minha família venha melhorar, para que a sua família venha melhorar. Então a família de Jesus não ficou ausente de problemas e de dificuldades. Eu quero ler um primeiro, antes ainda nesse introito, nessa exordial, nessa inicial. Eu não vou entrar ainda em versículos bíblicos, mas são 3 slides que eu coloquei aqui. São perguntas que eu fiz para Deus. E talvez perguntas que você já tenha feito também. Olha o primeiro slide. Eu coloquei assim, olha uma indagação. Dentre os 12 apóstolos de Jesus, por que não havia ao menos um de seus irmãos de sangue? Já parou para pensar sobre isso? De 12 apóstolos, nenhum deles tinha um irmão de sangue de Jesus. Dentre 12, nenhum deles era da família de sangue de Jesus. Isso me salta aos olhos, porque Jesus era referência a todos, os de fora e os de dentro. E quando eu não vejo pelo menos um dos seus irmãos, Jesus teve 4 irmãos, nós iremos mencionar aqui 4 irmãos homens, ok? Então nós iremos falar sobre eles, Tiago, Judas, Simão e José. Esses 4 irmãos saltam aos nossos olhos. Nenhum deles ocupar o status, ocupar a posição de apóstolo. Dentre os 12 que caminharam com Jesus por 3 anos nesta terra, nenhum deles fazia parte desse grupo. É uma constatação que salta aos nossos olhos. Outra pergunta que eu faço, por que na cruz? Outro slide, né? Por que na cruz Jesus entrega a sua mãe aos cuidados de João e não a um de seus irmãos? Queridos, por que Jesus entrega a sua mãe, Maria? Lembre-se, quando Jesus está na cruz, pré-morte, ele olha para Maria, olha para João e diz para João, João, eis aí a tua mãe. Olha para Maria, Maria, eis aí o teu filho. Jesus não olha e não procura e não diz que José cuidaria de Maria, Simão cuidaria de Maria, Tiago cuidaria de Maria, Judas cuidaria de Maria, os 4 irmãos de sangue. Não, mas ele delega essa função tão importante a João. O que faz com que Jesus exclua, ou melhor, não que Jesus excluísse, mas o que faz com que Jesus não se lembre de seus irmãos de sangue para cuidarem de sua mãe. Que eles são constatações assim muito fortes, que nos faz sim pensar bastante sobre como era esta família. Outra pergunta que eu fiz, por que dentre a multidão, eu ampliei agora, saí do círculo de apóstolos e falei de multidão, por que dentre a multidão que seguia Jesus, não havia pelo menos um de seus irmãos de sangue? São perguntas que chamam a atenção, saltam aos nossos olhos e que precisam de uma compreensão melhor. E eu quero levar os amados irmãos à leitura das Escrituras para que possamos meditar nelas nesta manhã. Amém, queridos? Sejam bem-vindos todos, amém? Vamos começar agora sim, de fato, a mensagem. Mateus capítulo 13, do versículo 53 a 56. Hoje iremos ler bastante a Bíblia, então acompanhe aí no slide ou pegue a sua Bíblia. Eu recomendo que você acompanhe a sua Bíblia para que você possa estar mais atento a tudo que está sendo colocado nos slides. Olha aqui de Mateus 13, versículos 53 e 56. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, para aqui. Jesus se achega, ele chega na sua terra, Nazaré. Nazaré, queridos, é importante nós passarmos por essas preliminares, para que os irmãos possam entender o âmago do contexto no qual Jesus se encontra. Mas Jesus está agora na sua terra, em Nazaré. Nazaré era um vilarejo, uma cidade muito pequena. Todos se conheciam. Nazaré ficava ali um pouquinho ao sul da Galileia. Nazaré ficava próxima ali de Tiberíades, Cafarnaum, Magdala, ou seja, aquela região, aquelas cidadezinhas que circundavam o mar da Galileia. Ali estava Nazaré, uma cidade pequena. Lembre-se quando Jesus, ou melhor, quando Nicodemos fica sabendo que
um profeta poderia vir de Nazaré. O que Nicodemos diz? Por acaso, porventura, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Então Nazaré era uma cidade muito pequena, mas foi ali que Jesus crescera, como carpinteiro, como comerciante, juntamente com José, aprendendo ofício com José, seu pai. Então ele fazia cadeiras, fazia mesas, era um carpinteiro, lidava com a madeira. Então Jesus era conhecido na sua terra pequena. Você precisa guardar isso no introito desta ministração, amém? Uma terra, Nazaré, uma terra pequena, uma cidade muito pequena, onde todos se conheciam. E chegando à sua terra, continuando, ensinava-os na sinagoga. Essa sinagoga, queridos, era a sinagoga de Nazaré. Lembre-se, Lucas capítulo 4, quando Jesus entra na sinagoga de Nazaré, ele é dado a ele o livro de Isaías, e Jesus lê Isaías no capítulo 61, e começa a ministrar a palavra. Ele diz: hoje se cumprem as Escrituras, o Espírito de Deus está sobre mim. Jesus pega o capítulo 61 e diz: eu estou cumprindo esta promessa. Então foi nessa sinagoga em Nazaré, foi num sábado. Depois você leia lá em Lucas capítulo 4, foi num sábado, num Shabá, no sábado, dia sagrado para os judeus. Agora, juntem as peças. Terra, Nazaré, cidade pequena, cidade onde todos se conhecem. Sinagoga no sábado, onde todos os homens se deslocavam para lá. Todos os judeus. Eu quero que os irmãos compreendam isso. Todos os judeus, todos os homens iam à sinagoga no sábado. Em Nazaré, quem morava lá? Jesus já estava caminhando, começando o seu ministério. Mas lá moravam Maria, José já havia falecido, no começo do ministério de Jesus, José, seu pai, já havia falecido, mas seus irmãos habitavam ali, em Nazaré, juntamente com Maria, irmãs também. Queridos, por que eu estou falando isso? Porque eu quero acreditar que nesse dia, nesse sábado, nessa sinagoga em Nazaré, ali também pelo menos um dos irmãos, é uma probabilidade muito grande, um dos 4 homens, estivesse ali, naquela sinagoga, ouvindo a mensagem. E Jesus estava ali pregando. Vamos continuar o versículo? E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Queridos, era muita sabedoria. Eles constatam isso, eles declaram isso. Aqueles que estavam dentro da sinagoga constataram e declararam que a sabedoria era muito grande e os milagres eram inúmeros, poderosos milagres. Bom, fato isso, né? E a Bíblia continua. Logo em seguida, olha o que diz: não é este o filho do carpinteiro? Aí começam as indagações, começam as dúvidas, começam as suspeitas, começam as rejeições, começam os preconceitos. Não é este filho do carpinteiro, em outras palavras, não é este que nós vimos crescer, não é esse menino que andava aqui por Nazaré, correndo para um lado e para o outro, não é esse menino comum, igual a todos nós, como ele pode fazer milagres? Tem alguma coisa errada aí. Ele é o filho do carpinteiro, nós o vimos crescer, nós o vimos trabalhando com seu pai, era um homem normal como todos. Começa um preconceito, e vai além, olha aqui já a Bíblia: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Queridos, para aqui, porque Maria foi uma grande mulher de Deus, porque ela resistiu a tanto preconceito, resistiu a tantos olhares, tantas afirmações falaciosas, mentirosas, tantos termos pejorativos, tantas indagações quanto à sua moral, porque, queridos, ninguém acreditava que Maria havia engravidado do Espírito Santo. Ninguém acreditava, até o próprio marido teve que ser visitado por um anjo para entender que aquilo era obra de Deus. Ou seja, na cidade pequena, onde acontece uma coisa, todos ficam sabendo. Maria tinha uma fama não boa. A sociedade a recriminava e ainda a olhava como uma adúltera. A olhavam e acusavam Maria injustamente, porque
não compreendiam o milagre que havia ocorrido em Maria, Jesus sendo gerado nela, obra do Espírito Santo. Continuemos. Não se chama sua mãe Maria. E seus irmãos aí no grego, adelfos, tá bom? Que é irmãos dos mesmos pais. Tiago, José, Simão e Judas, não vivem entre nós todas as suas irmãs? Olha aí, queridos, Maria teve outros filhos além de Jesus. Tiago, José, Simão e Judas, e irmãs também. Eu poderia ficar aqui elucubrando ou conjecturando nomes, ok? Não entrarei nessa seara. Existem pais da igreja, são homens que, pós os apóstolos, que vivenciaram ano 100, ano 200, e que apontaram alguns nomes, mas eu não vou ousar afirmar nenhum nome dentre as filhas de José e Maria. Ok, queridos? Mas não vive entre nós Tiago, José, Simão, não vive entre nós todas as suas irmãs, ou seja, o preconceito, eles são homens, mulheres, homem, ele é homem igual a todos nós. Finalzinho do versículo. De onde lhe vem, pois, tudo isto? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E a dúvida, a incredulidade era imensa, queridos, sobre Jesus. Lembre-se, Jesus está em Nazaré, dentro da sinagoga, pregando. Próximo slide. Versículo 57, 58. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, lá na sinagoga de Nazaré, onde eu creio, cidade pequena, seus irmãos também, por serem judeus, estavam lá. Jesus lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, Nazaré, e na sua casa. Jesus foi específico, Jesus foi pontual. Ele saiu do lato senso da terra de Nazaré e foi estrito senso, ele foi em sua casa, ele foi pontual. Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E o versículo continua. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Incredulidade de quem, queridos? Será que era só da multidão, só daquelas pessoas, dos vizinhos que estavam em Nazaré? Não, incredulidade também dos irmãos. Nós iremos depois testificar tudo isso, mais à frente. Mas os irmãos eram incrédulos em relação a Jesus. Os irmãos não acreditavam que Jesus era o Messias. Talvez, queridos, Jesus era o irmão mais velho, era o primogênito. Talvez os seus irmãos tivessem inveja dele. Talvez Maria, de forma inconsciente, acabava privilegiando Jesus em relação aos demais. Eu não sei, mas havia uma inveja, havia um ranço, havia uma incredulidade. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Havia uma concorrência interna entre os irmãos. Queridos, nós vamos testificar tudo isso. Pastor, o senhor está falando da família de Jesus? Sim, não eu, a Bíblia está falando. E não há família perfeita, a sua, a começar pela minha. A sua. Quantos problemas você já não teve com seu irmão, com a sua irmã, com seu irmão? Mas eu sempre creio nisso, queridos. Família é algo sagrado. Sangue, do meu sangue. Deve haver perdão, deve haver renúncia, deve haver respeito. Mas os seus irmãos de sangue, os irmãos de Jesus, eram incrédulos em relação a ele. Rejeitaram ele, não aceitavam Jesus. Próximo slide. Olha o que diz Lucas, agora eu estou em Lucas, tá bom? Lucas 4, 29 e 30. Lucas vai ampliar o que aconteceu em Mateus capítulo 13. Olha o que Lucas diz. E levantando-se, expulsaram-no da cidade. Expulsaram Jesus da sinagoga de Nazaré. Expulsaram Jesus de Nazaré. Imagina o contexto, imagina como Jesus ficou ali sendo expulso. E o levaram até o cimo do monte. Queridos, Nazaré ficava em cima do monte, como a maioria das cidades daquela época. Era um local estratégico, local de guerra. Jerusalém, por exemplo, ficava ali no Monte Sião. Ou seja, era um lugar estratégico. As cidades, por vezes, eram construídas em cumos de montes. Tá bom? Mas ali estava Nazaré, no cume, no cimo do monte. E levaram Jesus até lá.
sobre o qual estava edificada a cidade, para de lá o precipitarem abaixo. Queridos, para aqui. Daí o meu introito ser de suma importância. Você imagina a multidão levando Jesus até o cimo do monte, para o jogarem de lá, o precipitarem, o jogarem precipício abaixo, para matá-lo, a multidão. E, queridos, será? É uma pergunta que eu vou fazer, tá bom? A minha introdução eu creio que já responda, mas eu quero deixá-lo a seu critério, discricionalidade sua, você completar essa minha pergunta. Será que um dos seus irmãos não estavam sabendo, ou não estava acompanhando tudo aquilo? Será que em uma cidade pequena como Nazaré, onde tudo se faz conhecido, onde provavelmente apenas de uma sinagoga, a sinagoga principal de Nazaré, onde Jesus estava pregando, e provavelmente os homens judeus, era um sábado, a obrigação de estar lá. Jesus é expulso de Nazaré, é expulso da sinagoga. Será que nenhum dos 4 irmãos, nenhum acompanhava aquele momento de dor, de tristeza de Jesus? Ou será que um ou mais deles estavam acompanhando e consentiam, mesmo que tacitamente, com o sumiço e até a morte de Jesus? Queridos, muita ousadia falar isso, mas o texto que eu vou ler vai corroborar essa interpretação que eu estou dando, e que você tem a faculdade de dar a sua. Mas, queridos, é falta de compreensão não imaginar que os irmãos não estavam sabendo, acompanhando de tudo que estava acontecendo. Próximo versículo. E agora sim é o texto desta manhã. Eu sei que eu já preguei bastante, mas agora é o texto que nós iremos entrar verdadeiramente no que Deus quer falar conosco nesta manhã, amém? Olha que diz João, capítulo 7, versículo 1. Passadas estas coisas, eu deixei bem sublinhado e negritado, porque muitas coisas importantes tinham se passado nesse momento aqui, desse momento. Jesus tinha feito uma pregação fortíssima, muito intensa, e de muita exortação no capítulo 6 de João. Jesus declara para todos que ele era o pão vivo que desceu do céu. Isso trouxe um racha na multidão. Muitos deixaram Jesus, muitos não acreditaram, muitos foram embora para suas casas. Até discípulos, ou seja, aqueles que acompanhavam Jesus, fugiram. Aí Jesus se volta para os seus apóstolos, e fala o seguinte: e vocês? Não vão embora não? Podem ir logo. Mas nenhum deles foi. Mas Jesus deixa bem claro, se é dura essa pregação, pode ir embora. Queridos, a palavra de Deus, ela é como espada de 2 gumes, ela divide a alma do espírito. Ela corta dos 2 lados. A palavra de Deus, ela tem que penetrar no nosso coração. E dói, é difícil, mas traz cura, traz libertação. E Jesus, quando faz esse discurso, muitos vão embora. Seus apóstolos permanecem. E passadas estas coisas, olha o que diz versículo 1 ainda do capítulo 7 de João. Passadas estas coisas, Jesus andava porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Jesus andava pela Galileia. Jesus andava naquela região, Magdala, Tiberíades, Nazaré, a sua região, a região onde ele conhecia muito bem, a região onde ele começaria a montar o seu exército. Os homens queriam segui-lo, os seus apóstolos, ali que ele começa os seus milagres, ali que ele começa a separar realmente um grupo que iria auxiliá-lo. E a Bíblia diz que Jesus andava na Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia. Por que ele não desejava percorrer a Judéia ainda? O versículo responde: porque os judeus procuravam matá-lo. Lembre-se, Judéia, sul de Israel. O que havia na Judéia? Jerusalém. E o que havia em Jerusalém? Templo.
Que mais havia em Jerusalém? Sinédrio. O que quer dizer Sinédrio? O grande Sinédrio, onde os 70 anciãos, onde os 70 doutores da lei, onde os 70, sejam eles fariseus, saduceus, onde eram aqueles que responsáveis pela guarda da lei, hipócritas, que Jesus mais tarde vai chamá-los de sepulcro caiado, bonito por fora, mas podres por dentro. Jesus sabia que na Judéia ele seria perseguido, ele precisava montar primeiro o seu grupo, levantar um exército, conseguir realmente fazer os seus milagres, operar os seus milagres. Tudo começou na Galileia. Mas na Judéia, queridos, se ele descesse naquela hora, a Bíblia diz, visto que os judeus procuravam matá-lo. Guarde isso, queridos. Jesus tinha que ficar na Galileia ainda, depois a Judéia, porque na Judéia, certamente, ele seria perseguido, e ele precisava consolidar o seu ministério. Amém? Próximo slide. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Importante, irmãos, entender isso. A festa dos tabernáculos era uma festa que ocorria em comemoração, em homenagem, em rememorância, melhor dizendo, à libertação do Egito e o tempo que o povo ficou no deserto, 40 anos, vivendo em tendas, onde havia o tabernáculo. Daí a festa dos tabernáculos, o povo sai das suas casas, montam tendas, em comemoração ao tempo que eles estiveram no deserto, vivendo em tendas e cultuando a Deus no tabernáculo. Daí festa dos tabernáculos, que ocorria 6 meses depois da Páscoa. Então acontecia a Páscoa, então estamos aqui, ora, a festa de Deus, chamada festa de Páscoa, estava próxima. Então a festa dos tabernáculos estava próxima, ou seja, 6 meses depois viria a Páscoa. Estamos no momento que faltam 6 meses para Jesus morrer. Amém, queridos? 6 meses para Jesus morrer. Porque Jesus morre na Páscoa. E ali começa Jesus consolidando o seu ministério na Galileia. Ia chegar a hora dele descer a Judéia. Mas naquele momento era muito perigoso. A perseguição era muito grande. O que você aconselharia Jesus a fazer? Vamos ver o que os irmãos de Jesus aconselharam ele, Jesus, a fazer? Dê um pulo aí, mais um slide. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos. Olha a sugestão dos irmãos. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram, deixa este lugar, e vai para a Judeia. Camaradas, hein? Poxa, que indicação perfeita, que conselho maravilhoso. Você leu no versículo anterior, que Jesus tinha que ficar na Galileia e não podia descer a Judéia, porque a perseguição, os judeus queriam matá-lo. Aí o que os irmãos fazem? Vai para a Judéia, camarada. Em outras palavras, queridos, eu não quero ser redundante, mas o que os seus irmãos estavam desejando a Jesus? Eu não posso me olvidar de falar. Queriam ver a morte do seu irmão. Queriam ver a morte de Jesus. Aconselhar Jesus a ir naquele momento à Judéia era morte. Queridos, não estou ampliando a interpretação. Quando eu leio aqui, eu entendo que Jesus, que seus irmãos queriam a morte de Jesus. Mas vamos confirmar mais ainda isso. O versículo continua. Dirigiram-se, pois, a ele, os seus irmãos, e lhe disseram, deixa este lugar, vai para a Judéia, para que também os teus vejam as obras que fazes. Vamos ler o finalzinho ainda do versículo. Para que também os teus discípulos... Qual é a leitura que você faz? Quando os irmãos falam, porque os teus discípulos, porque eu não sou. Os teus discípulos vejam as obras, porque nós não somos teus discípulos. Olha como os irmãos deixaram bem claro, tacitamente, que eles não... Claro, tacitamente é uma benção, né? Deixaram tacitamente a mensagem de que não são discípulos de Jesus.
ó, os teus discípulos, porque nós não somos, temos nada contigo. Inclusive, vai para a Judéia. Vai para a Judéia. Mas para que também os teus discípulos, que nós não somos, vejam as obras que fazes. Queridos, só nesse versículo, você vê o desejo dos irmãos de Jesus ser morto. Nesse versículo deixa claro que eles não faziam e nem queriam fazer parte do círculo dos discípulos de Jesus. Eles deixaram muito claro que não estavam inseridos nesse grupo. Queridos, essa é a família mais agraciada da face da terra. Essa é a família de Jesus, que havia um racha dentro de casa. Os irmãos invejavam, os irmãos odiavam, os irmãos detestavam Jesus. Tinham inveja, incrédulos em relação a ele. Continuemos, próximo versículo. Olha o que os irmãos continuam falando. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize seus feitos em oculto. Queridos, está certo, essa frase tem sentido. Vou ler novamente. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize seus feitos em oculto. Jesus realmente, ele precisaria, no momento certo, de ser reconhecido em público. Haveria esse momento. Em outras palavras, o que os irmãos estão falando? Olha, na Galileia, você está em oculto. Mas na Judéia, você vai, o público irá conhecê-lo. Ou seja, uma palavra certa. Realmente, a Galileia ainda era oculto. É como, queridos, Jesus na Galileia, ele era conhecido regionalmente. Mas se ele fosse para a Judéia, ele seria conhecido nacionalmente, em Israel todo, porque a Judéia era o centro de Israel. Tudo acontecia lá, é lá que estava em Jerusalém o templo. Tudo rodava em função do templo. Amém, queridos? Glórias a Deus. Então, a frase dos irmãos tem sentido. Olha, se queres ser conhecido em público, vá para a Judéia. Mas olha o finalzinho do versículo. Esse final, para mim, chama muito a minha atenção. Olha o que diz. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Mas olha como começa. Se fazes estas coisas. Ou seja, os irmãos estavam duvidando, né? Se fazes estas coisas. Quem te lembra isso? Essa expressão, se fazes estas coisas, traz à memória palavras de quem? É isso mesmo, queridos. Satanás. Mateus capítulo 4. Se tu és filho de Deus, sempre colocando em dúvida, para que Jesus agisse de uma forma temerária, para tentar provar o que não precisa ser provado. E os discípulos, ou melhor, os irmãos de Jesus, usam a mesma estratégia de Satanás, queridos. Me perdoem, mas estão sendo usados pelo inimigo, pelo diabo nesta frase. Quem botou essa frase na boca dos 4 homens, 4 irmãos de Jesus, foi Satanás. Se fazes estas coisas, duvidando, como Satanás fez com Jesus, no deserto, tentando, Jesus estava sendo tentado nesse momento, pelos seus irmãos, por Satanás, que botou essas palavras na boca daqueles homens. Se fazes estas coisas, aí o finalzinho, manifesta-te ao mundo. Se fazes essas coisas, manifeste-te ao mundo. Ou seja, eu poderia parafrasear, transforma a pedra em pão. Se tu és filho de Deus, se fazes essas coisas, manifeste ao mundo, transforma a pedra em pão. Mesma coisa, querido, só mudaram as palavras, mas o intuito é o mesmo. Tentar a Deus, o intuito é o mesmo. Olha como os irmãos são usados pelo diabo para tentar Jesus. Próximo versículo. Versículo 5 deixa claro. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele.
Eu tive que fazer essa roda toda para você entender o versículo 5. Pois nem mesmo os seus irmãos, são eles, Tiago, Judas, José e Simão, nem mesmo eles criam em Jesus. E não apenas eram incrédulos em relação a Jesus, odiavam Jesus, queriam a sua morte. Foram cúmplices, mesmo que de forma omissa, quase que Cristo foi jogado do monte em Nazaré, quase ele foi precipitado. Há uma intervenção milagrosa naquele momento que a gente não sabe, porque a Bíblia diz que Jesus saiu no meio deles. A gente não sabe como foi isso. É um milagre, queridos. Um milagre acontece ali. Porque Jesus sai do meio deles e ninguém percebe. Como não perceberiam? Milagre. Jesus, não era a hora de Cristo ainda. Não era a hora de Jesus. Mas certamente seus irmãos estavam ali, presenciaram, queridos. Não criam nele, odiavam ele. É uma família. É uma família que passa por problemas, como nós temos os nossos também. Próximo slide. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não, mas o vosso sempre está presente. Olha o que Jesus diz. Eles falam, né? Olha, para ser conhecido, tem que ir para a Judéia. Na Galiléia vai ser só o culto. Tem que ir à Judéia. E Jesus fala, o meu tempo ainda não chegou. Queridos, eu glorifico a Deus por isso, porque é uma resposta que eu tenho que dar, que você tem que dar. Se faz essas coisas, manifeste ao mundo. Opa, eu não vou tentar Deus. Eu não vou tentar Deus. Eu sei quem eu sou. Se faz essas coisas, eu faço. Manifeste ao mundo, vai chegar a hora. Jesus não era levado pelas circunstâncias. Jesus não era levado pelas tentações, querido, em nome de Jesus. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você não é levado pelas circunstâncias. Você não é levado pelas suas tentações, pelos seus desejos. Você é levado pelo que Deus fala ao seu coração, pelo que está escrito nas Escrituras. Você pode vencer qualquer coisa, em nome de Jesus. Em Cristo Jesus você vence, em nome de Jesus. E Jesus deixa bem claro, não é o meu tempo, você não vai dizer a hora que eu tenho ou não tenho que ir. Muita segurança, muita confiança no Pai, sendo guiado pelo Espírito Santo. Assim devemos ser cada vez mais e mais. O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Queridos, é como se Jesus estivesse falando, é a interpretação que eu faço, ok? Mas o vosso sempre está presente. Olha, o tempo de vocês se arrependerem está sempre aqui. O tempo de vocês mudarem de vida está sempre à disposição. O meu tempo ainda vai chegar, mas, queridos, o teu pode ser agora. Está presente, sempre está presente. Há tempo para você mudar, há tempo para você perdoar, há tempo para você se reconciliar com o seu irmão, querido, você que está me ouvindo, de pedir perdão para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu pai, para a sua mãe. Há tempo para o seu amigo. Para aqueles que estão no seu vínculo de amizade, de família. Há tempo sim, em nome de Jesus. O vosso sempre está presente. O meu tempo ainda vai chegar. Eu ainda vou morrer, Jesus falando. Não é agora. Mas vocês poderiam mudar agora de vida. Amém, igreja? Que você possa tomar essa palavra de Deus para a sua vida. Próximo slide. Aí Jesus vai explicando. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. Para aqui. Olha o que Jesus diz. Não pode o mundo odiar-vos. Falando isso para os irmãos, para os 4 irmãos. O mundo não pode odiar-vos. Por quê, queridos? Porque estavam mortos espiritualmente. Jesus disse bem claro, o mundo não pode odiar-vos, porque vocês estão mortos espiritualmente. Mas a mim me odeia. Porque eu faço, por quê? Porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. O mundo não odiava os irmãos de Jesus porque estavam mortos espiritualmente. O mundo não odiava os irmãos de Jesus porque eles faziam parte do mundo. Porque eles eram mundanos. Mas Jesus fala, mas a mim me odeia, sabe por quê? Eu falo o que ninguém quer ouvir.
Inclusive para vocês, meus irmãos. Vocês têm que mudar de vida. Eu sou o Messias, eu vim para salvar a humanidade. Só um caminho entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A palavra religião vem do latim religare, que é religar Deus aos homens. Só Jesus pode religá-lo a Deus. João 14,6 vai deixar claro que, queridos, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim, somente através de Jesus. 1 Timóteo 2,5 fala que só um mediador entre Deus e os homens. Só um religare, só uma ponte. É uma palavra que dói, é uma palavra dura. Por isso que o mundo odiava Jesus. Mas vocês, meus irmãos, ninguém odeia, porque vocês andam com o mundo. Vocês seguem a mesma mão do mundo. Mas só que eu estou na contramão do mundo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Jesus não muda, queridos. E aí a família ficava indignada com ele. E aí a família se indignava com tudo que estava acontecendo. E havia um racha dentro de casa. Próximo. Olha o que Jesus diz. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Jesus fala, podem subir à festa, pode ir à festa dos tabernáculos, só que eu não vou. Eu vou na hora certa. Meu tempo não está cumprido. Mas vocês podem subir. Vocês não entendem nada mesmo o que acontece lá. Porque, meus amados, 1 Coríntios 3, versículo 16, diz que nós somos santuários de Deus. Nós somos tabernáculo de Deus. A festa do tabernáculo, o entendimento completo dela, não é apenas as tendas, não é apenas rememorar o livramento do Egito e o andar no deserto por 40 anos. A completude do significado da festa de tabernáculos, sou eu, você, somos nós, é a igreja, tabernáculo de Deus. Eu sou o tabernáculo de Deus. Eu sou o santuário de Deus. O sentido exato da festa de tabernáculos, sou eu, Cristo em mim. E aí Jesus fala, podem subir, vocês não entendem nada mesmo. Vão participar de mais uma festa. Queridos, eu quero trazer isso para o nosso seio, para a nossa intimidade. Às vezes estamos na igreja, e eu creio que a ausência da igreja física hoje vem a dar o devido valor para todos nós, da importância de estarmos juntos. A importância de estarmos juntos. Por isso que eu prego, e por isso que eu incentivo os irmãos, como pastor que eu sou, eu tenho que cuidar das ovelhas, que não são minhas, são de Deus. E eu incentivo, meus amados irmãos, por favor, acompanhem os cultos online. É como se você estivesse na igreja. Acorde no horário. Acesse no horário. Traga a sua família para estar junto. Seu filho está dormindo, acorde seu filho. Você não sabe quanto tempo durará tudo isso. A importância de mantermos os nossos vínculos, as nossas metodologias. Porque muitos estão vindo na casa de Deus sem saber o que estão fazendo, ou com a motivação errada. E Jesus fala, podem subir à festa dos tabernáculos, vocês nem sabem o que estão fazendo lá. Próximo versículo. Disse-lhe Jesus essas coisas, e continuou na Galileia. Ele continua ali, queridos. Vocês vão ver que daqui a pouco as coisas vão mudar, mas ele ainda continua na Galileia, não sei quanto tempo. Mas ele permanece na Galileia, lugar onde ele está consolidando o seu ministério. Próximo. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também. Não publicamente, mas em oculto. Queridos, o que me chama a atenção é que Jesus não subiu com eles. Jesus não queria chegar na festa junto com seus irmãos. Queridos, é difícil falarmos disso, né? Mas já havia ali uma tristeza muito grande da parte de Jesus também pelos seus irmãos, e seus irmãos em relação a Jesus. Assim como Jesus não queria ir com eles, eles também só queriam ir com Jesus se fosse para colocá-lo numa roubada. E Jesus vai depois, vai em oculto, vai sem ninguém saber. Obviamente, se soubessem, a perseguição seria imensa. Mas, olha o próximo versículo. João 7, 11 e 13. E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Para aqui, queridos.
Quando eu li os versículos anteriores sobre Jesus ainda fica na Galileia um pouquinho de tempo, eu fico imaginando Jesus pensando, imaginando, poxa, como seria bom estarmos na festa juntos em família, como seria bom não ter mágoa nenhuma entre nós, como seria bom subirmos à festa do tabernáculo com o entendimento de quem eu sou. Eu fico imaginando a dor de Cristo ali na Galileia, pensando em todas as coisas. Bom, mas voltemos aqui. João 7, versículos 11 a 13. Vamos lá, João 7, do versículo 11 ao versículo 13. Todos acharam, amém? Diz assim: E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Os judeus estavam ali, queridos, e queriam realmente pegá-lo. Então, todos falavam de forma oculta. Esse era o contexto que Jesus vivia. Próximo. João 7, 14 e 15. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe letras sem ter estudado? Para aqui, queridos. Enquanto todos estavam na festa do tabernáculo, sem entendimento, sem conhecimento, Jesus, que estava ali em Jerusalém, ele aproveita e vai no templo. E começa a pregar, queridos. Começa a pregar e os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letras sem ter estudado? Jesus não parou de pregar por causa de intrigas, Jesus não parou de pregar por causa da família que não cria nele, Jesus não tinha empecilho para pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia, querido. Talvez você, pai, vê o seu filho desviado, talvez, mãe, você vê seu filho desviado, talvez há uma briga entre os irmãos, queridos, mas a palavra de Deus não volta vazia no dia e no momento certo, eles voltarão, eu creio, em nome de Jesus. A palavra está sendo pregada e Jesus não deixou de parar porque tinha um problema na família. Muito pelo contrário, continuou pregando com mais ousadia ainda, porque ele sabia que o que salvaria e o que restauraria a vida de seus irmãos era a pregação da palavra. Não pare de pregar, pai, mãe, insista, louve a Deus, continue pregando para os seus filhos, porque a palavra de Deus, no tempo certo, vai germinar. Vai produzir frutos, em nome de Jesus, amém? Jesus continuou pregando em meio a todas essas dores e dificuldades. Glórias a Deus, palavra de Deus. Isaías 55, depois você leia, amém? A palavra de Deus não volta vazia. Meus pensamentos não são os teus pensamentos, meus caminhos não são os teus caminhos, são muito mais altos, muito mais altos que os nossos. A palavra de Deus não volta se antes cumprir os seus desígnios. O que eu não vejo agora, eu vou, em nome de Jesus, vou ver mais tarde. Queridos, muitas coisas, Jesus não viu em vida aqui na terra, em relação à transformação que Deus fez nos seus irmãos. Tem coisas que talvez eu não veja, tem coisas talvez que nem você veja, mas a palavra que um dia foi semeada, aleluia, glória a Deus por isso. A palavra que um dia foi semeada no coração da sua esposa, do seu marido, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, eu não sei o contexto, mas eu creio que ela não volta vazia. Amém, glória a Deus. Próximo. Queridos, Jesus morre, Jesus ressuscita, ao terceiro dia ele ressuscita. Aí eu pulo agora para 1 Coríntios capítulo 15. Uma família destruída enquanto Jesus estava na terra. Os irmãos rodeando Jesus. Jesus morre, ressuscita. E sabe para quem que ele aparece? 1 Coríntios capítulo 15, versículos 5 e 7. E apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, homens, discípulos que seguiam Jesus, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Tiago aqui
É o Tiago, irmão de Jesus. É o Tiago que escreve a sua epístola, lá no finalzinho da sua Bíblia, onde Tiago escreve, é o irmão de Jesus. Jesus, depois de morto, depois com o seu corpo ressurreto, ainda passa 40 dias e 40 noites na terra, com o corpo ressurreto, e aparece para Tiago, seu irmão. Querido, você já parou para pensar, imaginar esse encontro? Meu Deus, a palavra de Deus não volta vazia, e Tiago tem um encontro com Deus. Busca o próximo slide aí, por favor, Atos 1, de 12 a 14, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, Monte das Oliveiras, subiram para o cenáculo, onde foi a ceia, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Queridos, eu estou falando aqui de um momento, pós 40 dias e 40 noites, Jesus passa ressurreto com os seus discípulos. Agora ele já vai assunto aos céus do Monte Olival. Ele já está à destra do Pai. E a Bíblia diz que seus discípulos, seus apóstolos, ficaram no cenáculo orando. E quais mais estavam ali orando juntamente com os apóstolos? Mulheres e também os irmãos dele. Quais, pastor? Os irmãos dele, são 4. Tiago, Judas, José e Simão. Jesus não viu, queridos, pelo menos a Bíblia não me demonstra isso. O único que Deus menciona é Tiago tendo encontro com Jesus. Mas os demais, é o único momento que eu vejo na Bíblia aqui, queridos. Jesus talvez não tenha visto na terra Simão aceitá-lo, José aceitá-lo, Judas aceitá-lo, mas já aceitaram. A palavra de Deus não volta vazia, mesmo em uma família com tantas mazelas e dificuldades. Deus restaurou, Deus transformou, pode fazer na minha, pode fazer na sua, fará na nossa, em nome de Jesus. Creia, não desista de pregar, não desista de falar de Cristo para os seus. Aleluia, glória a Deus. Mas tem outros versículos que eu deixei aqui também para os irmãos. Gálatas 1,19, olha aqui diz a Bíblia. Porque alguns podem falar, pastor, aceitou Jesus, mas depois não permaneceu. Bom, Gálatas 1,19, decorridos 3 anos, então subi, isso é Paulo falando, ok? Eu já estou falando de Paulo. Paulo vai aparecer em Atos 9. Olha só, quanto tempo já perdurou. Decorridos 3 anos, então subi, Paulo, a Jerusalém, para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Senão Tiago, o irmão do Senhor. Porque agora, nesse momento, quem presidia a igreja de Jerusalém era nada mais, nada menos do que Tiago, o irmão do Senhor. Quem presidia, quem pastoreava, quem liderava a igreja de Jerusalém, a principal igreja, juntamente com Antioquia, quem liderava a principal igreja, a igreja de Jerusalém, era Tiago, aquele que consentia, mesmo que tacitamente, na morte do irmão, aquele que era incrédulo em relação a Jesus, aquele que o mandou descer à Judéia para ser morto pelos judeus, aquele que duvidava das obras de Cristo. Ele presidia a igreja de Jerusalém. Tiago, irmão do Senhor, por que meu filho e teu filho não pode ser também? Mesmo que hoje não aparente isso, não aponte para isso, mas Deus faz milagres. Glórias a Deus, igreja. Eu vou além. Tiago 1:1. Tiago vai escrever aqui, Tiago, queridos, Tiago, interessante que a epístola de Tiago foi o primeiro escrito do Novo Testamento. Não foi Mateus, não foi Marcos, não foi Lucas. O primeiro escrito, o primeiro autógrafo, primeira escrita, primeira assinatura do Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento, o primeiro a ser escrito foi por Tiago. Por Tiago. Pastor, por quê?
Não sei. Mas talvez por ser o irmão do Senhor. Todos esperavam o que o irmão do Senhor iria escrever. E olha que diz Tiago 1:1. Tiago, acho lindo isso, queridos. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago fala com a sua própria boca, com a sua própria escrita, que ele era servo de Deus e servo, escravo de Jesus Cristo. Tiago, que rejeitava seu irmão, agora ele fala, eu sou servo dele, eu sou escravo dele, eu sirvo a ele. Queridos, que transformação! É o mesmo Tiago, irmão do Senhor, que agora declara com a sua própria boca, Tiago, ele se qualifica desta forma, ele se apresenta, porque o versículo 1 é uma apresentação, ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo temor, eu vejo servidão, eu vejo honra, eu vejo humildade, porque ele poderia falar, Tiago, servo do meu irmão mais velho, Jesus. Não, do Senhor Jesus Cristo. E não é Jesus de Nazaré, é Jesus Cristo. Cristo quer dizer missão, quer dizer ofício, o Messias, o Cristo que veio para mim, para salvar a minha vida. Olha que lindo, queridos. Tiago se qualifica como servo, de ser irmão mais velho, tudo que ele não foi quando estava a maioria do tempo com seu irmão, agora ele declara, eu sou servo do Senhor. Ele é Senhor e ele é Cristo, é o ungido, é o Messias, é o esperado, é o amado da minha alma. Queridos, isso Tiago falou. Talvez você ache tão difícil seu filho ou sua esposa, ou seu marido falar um dia isso. Eu diria a mesma coisa em relação a Tiago. E olha o que Deus fez. Querido, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família, restauração. Creia na palavra que saiu da boca de Deus. Creia na palavra que saiu da boca de Deus. Mais um versículo, para testificar o seu coração. Eu não vou ficar só em Tiago, eu vou em Judas. Judas 1:1. Está lá na sua Bíblia, no Novo Testamento, no finalzinho do Novo Testamento, finalzinho da Bíblia. Judas é irmão de Jesus também, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago. Lindo isso, queridos, porque Judas também fala, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago. Judas faz questão de falar, olha, sou irmão de Tiago também. Eu não sei se ali houve um vínculo de quem ajudou ao outro, não sei se Tiago ajudou mais a Judas, não sei. Mas Judas, irmão de Jesus, declara também, eu sou servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Nós somos família de sangue físico e sangue espiritual. Glória a Deus, igreja. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Creia nesta palavra, não duvide. Mesmo que seja a outro tempo, em outro momento, mesmo que você não veja, não deixe de pregar. Não deixe de pregar. Jesus não deixou de pregar. Estava na festa dos tabernáculos, tudo bem, eu estou no templo pregando. Jesus não deixou, não parou. Continue, não pare. E creia, queridos, em nome de Jesus, eu e minha casa serviremos, Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero chamar meus amados irmãos do louvor, e Deus quer falar contigo, querido, mais e mais nesta manhã. Não endureça o teu coração, abra o seu coração para Deus agora nesta manhã, fale com Ele, Ele quer falar contigo, quer continuar a falar contigo, quer continuar a falar o teu coração. Então abra-o, coloque aí sua família, coloque agora em oração seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, coloque aqueles que ainda não conhecem a Cristo, coloque agora em oração. Agora é o momento, agora é a hora. E Deus vai ministrar sobre a vida deles. E Deus vai alcançar eles, em nome de Jesus. Como alcançou o Tiago, como alcançou Judas, José, Simão. Deus alcançará os nossos. Você tem alvos de oração na sua família?
Eu tenho. Então coloque-os agora para Deus. Fala com Deus. Amém? Vamos louvar de todo o nosso coração. Vamos louvar. Aleluias. Glória a Deus. Rodeado de amigos, vivendo na solidão. Feliz vida, o palco representa o seu papel. Bate coração, pois a cena é irreal. Conflito com seu eu, nem consegue se amar. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo, amor, que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é fiel amigo. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo, amor, que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é fiel amigo. Uma vez, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo, amor, que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é fiel amigo. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo, que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é fiel amigo. Glória a Deus. Feche seus olhos, meu amado irmão, minha amada irmã. Se você estiver em família, abrace seu marido, sua esposa, seus filhos. Deus amado, em nome de Jesus, para os nossos que estão firmes na casa de Deus, que estão firmes contigo, Senhor, não vale encantamento. Deus, nossa família permanecerá contigo. Deus, nós insistimos contigo, não desistimos de Ti. Senhor, nós perseveramos em Ti, caminhamos em Ti, cremos em Ti. Deus, mas também há famílias agora que estão rachadas, feridas, magoadas. Filhos com os pais, pais com os filhos, entre irmãos.
Senhor, em nome de Jesus, tem que começar por alguém. Alguém tem que abrir mão, alguém tem que pedir perdão, alguém tem que renunciar. Senhor, toca nesse homem, toca nessa mulher nesta noite, em nome de Jesus, nesta manhã, em nome de Jesus. Toca nesse coração, toca nessa casa. Deus, que haja perdão, restauração. Aquele que está desviado venha retornar em tua presença, Senhor. A família de Jesus estava rachada, seus irmãos não criam nele, Senhor, mas no teu tempo, no tempo perfeito, toda a família se rende a Jesus. Eu quero profetizar que no teu tempo, meu Pai, toda a nossa família estará aos teus pés, Jesus, declarando Jesus Cristo Senhor, Senhor Jesus Cristo, declarando igual Tiago, servo de Jesus Cristo. Senhor, nós queremos declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor e falaremos: somos de uma família serva de Jesus Cristo. Senhor, alcança que as tuas promessas sejam concretizadas em cada família que está ouvindo essa transmissão hoje, do menor ao maior. Senhor, salvação nesta casa, neste lar nós profetizamos, em nome de Jesus, amém e amém. Se você crê nisso, meu amado irmão, minha amada irmã, dá um glória a Deus aí bem alto no seu lugar, dê uma linda salva de palmas a Jesus, amém? Queridos, hoje é uma noite, toda hora eu estou falando noite, né? Hoje é uma manhã muito especial, manhã de ceia, manhã onde ceiamos com o Senhor. Eu quero dar as boas-vindas, que eu acho que eu não dei no início, à Igreja Nova Vida em Benfica, a Igreja Nova Vida na comunidade dos macacos, nossas duas filhas queridas, sejam muito bem-vindos, continuem conosco. Vamos cear, um momento de comunhão agora, um momento onde estreitamos nossos laços mais ainda, mesmo que virtualmente, mas você que está ouvindo a minha voz, a voz de Deus, tenha certeza que Deus está aí no seu lugar, amém? Está na sua casa, aí juntinho a ti. 1 Coríntios capítulo 11, antes eu quero deixar aqui uma orientação aos amados irmãos, eu quero convidar todos a cearem conosco. Só há 2 motivos que o impedem de você cear. Se você não entregou sua vida a Jesus ainda, por favor, não sei. Espere o dia que Deus falará ao seu coração, que você o aceitará. Aí, glória a Deus, participe conosco. Nós temos uma outra exceção também, que se você não é batizado, a orientação é para que você não ceie conosco. Mas, queridos, estamos vivendo uma excepcionalidade. Um momento excepcional, são quase 4 meses sem igreja aberta, sem batismo. Então, quem sou eu para impedi-lo, diante dessa excepcionalidade, de você participar de uma ceia? Então, se você já aceitou Jesus, mas não tenha se batizado ainda, por favor, ceie conosco, amém? Ceie conosco, é uma alegria imensa tê-lo aqui reunido em família, somos de uma família, amém? Temos o mesmo Pai, aceitamos Jesus, e glória a Deus por isso. 1 Coríntios, capítulo 11, eu vou pedir, por favor, ajuda da diaconisa Ana, para estar aqui entregando os elementos da nossa ceia, onde iremos cear com os irmãos, onde iremos adorar a Deus nesse ato memorial, amém? Glória a Deus. Ceia é um ato memorial, é um ato onde nós trazemos à memória o que Deus fez por nós, o que Jesus fez por nós, aquele ato de fé, aquele ato de amor que Jesus fez na cruz por cada um de nós. Então nós trazemos a memória. Ceia não cremos na teoria da transubstanciação, onde o pão se torna carne e o suco se torna sangue. Não cremos nisso. Nós cremos que é um ato memorial, é simbólico. Amém? O pão aponta para a carne e o suco aponta para o sangue. Eu vou pegar aqui o pão, queridos, esse pão que simboliza, aponta para o sangue, aponta para a carne de Cristo. Cristo no seu corpo, que já no Getsemane, sofreu por mim, sofreu por ti, sofreu por todos nós. Já no Getsemane, dos seus poros saía sangue, tamanho estresse.
Quem diz que Jesus começou a derramar seu sangue na cruz por nós, está errado. Já no Getsemane, ali por volta das 10, 11 horas da noite, quase meia-noite, Jesus já sangrava por nós. Já sangrava por nós. Naquela sexta-feira que começa às 18 horas, né? À meia-noite, Jesus já sangrava por nós. A Bíblia diz que sua alma estava apavorada por mim, por você, por todos nós. Porque sacrifício vicário, Jesus tomou o nosso lugar. Éramos nós que deveríamos estar lá, mas Jesus vai e morre a nossa morte. Ele vai àquela cruz, o injusto, ou melhor, o justo pelos injustos, o perfeito pelos imperfeitos, o são pelos doentes. Que amor é esse? Que amor é esse? 1 Coríntios capítulo 11 diz assim, olha o que Paulo diz à igreja de Corinto, a instruindo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Queridos, vamos orar antes? Vamos estar consagrando esses elementos. Deus amado, em nome de Jesus, aqui está esse pão simples, mas que representa o teu corpo. Obrigado, Senhor, porque amor igual a esse não há. Não há. E nós te louvamos por isso, Senhor. Tu nos amaste de tal maneira que deste teu Filho unigênito por nós. Obrigado, Senhor, porque quando eu olho para esse pão, eu lembro que um corpo foi dilacerado naquela cruz. E como diz Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor, abençoa, consagramos esse elemento, esse pão. Comamos todos do pão, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Oh, glória! Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado porque os cravos não impediram da sua decisão de ir à cruz. Obrigado porque as chicotadas não impediu a sua decisão, Senhor, de ir à cruz. Obrigado como ovelha muda ao matadouro tu fostes. Senhor, nós te louvamos pelo teu amor até o último instante. Obrigado porque és tu mesmo que declara: tetelestai, está consumado. A obra foi feita, a obra pela qual meu Pai me designou, eu cumpri. Senhor, obrigado. Abençoa as nossas vidas, abençoa a tua igreja, Deus, espalhada pelos 4 cantos desta terra, em nome de Jesus. Amém, queridos. Da mesma forma, em relação ao suco, queridos, esse suco aqui, que representa, meus amados, o sangue de Jesus. Esse suco que aponta para o sangue derramado naquela cruz. Eu falei no início que Jesus não começou a derramar seu sangue na cruz, mas já no Getsemane já era derramado por nós. Jesus não poupou nenhuma gota de sangue, muito pelo contrário, doou todo o seu sangue, derramou toda a sua vida. E quando eu leio o texto bíblico que diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Queridos, no versículo 25 diz: em memória de mim. E no 26, anunciando a morte até que Ele venha. A ceia é um ato memorial, eu trago à memória a cruz, mas é um ato futuro também, onde eu anuncio a morte do Senhor. Até que Ele venha, eu estou anunciando, eu estou rememorando, eu estou declarando o que aconteceu no passado, porque é presente, é vida.
Queridos, esse suco é como qualquer outro, mas nesta manhã, ele simboliza o sangue de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Bebamos todos do cálice para honra. Perdão. Eu vou dar uma explicação. Aqui em Vila Isabel nós temos um costume, né, queridos? De você trocar o cálice com o seu irmão e dizer até a próxima ceia. Obviamente aqui nós não iremos fazer isso por motivos de higiene, por motivos de cuidado da nossa saúde. Inclusive, todo esse material aqui, o pão e o suco, vieram vedados. Nós compramos de uma empresa com toda a higienização possível e necessária, ok? Para evitarmos qualquer tipo de contaminação. Vigiar e orar, né? Temos que vigiar e orar. Mas o certo é, queridos, que você na sua casa, você pode trocar o cálice com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com a sua irmã. Amém? Não deixe de trocar não. Diga, até a próxima ceia, em nome de Jesus. E eu digo para você, aqui que está me acompanhando, até a próxima ceia, em nome de Jesus. Amém? Bom, bebamos todos do cálice, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ô glória! Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sangue. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Obrigado, meu Pai, porque em 1 João, versículo 8, diz que se estamos em Cristo, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nos purifica de todo o pecado. Nos aproxima de Ti. Testifica que somos Teus filhos. Senhor, obrigado pelo Teu sangue, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua vida, Senhor, porque a vida está no sangue, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, igreja. Já estamos quase encerrando o culto, mas ainda temos um momento também de muita importância dentro da liturgia da igreja, um momento onde nós cultuamos a Deus com as nossas finanças, amém? Um momento de contribuição, momento de dízimos, ofertas, momento onde ofertamos, devolvemos a Deus aquilo que é de Deus. E nós sempre colocamos aí no slide um versículo bíblico, que é o mesmo que eu estou repetindo desde o início, há 4 meses. Eu faço questão de repeti-lo. Provérbios 3, versículo 9, que diz claramente: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E ainda no slide ali está o nome do banco, a Caixa Econômica Federal, agência, conta. Eu quero incentivá-lo a fazer a sua transferência bancária, o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição. Oferte a Deus, contribua. Sabemos que estamos passando momentos difíceis, a dificuldade que é manter uma porta fechada, queridos, é muito grande. Mas certamente Deus tem levantado pessoas generosas, corações generosos, que têm se voluntariado e entendido a importância dessa igreja se manter aberta, virtualmente e em breve, fisicamente, em nome de Jesus. Então, ore pela sua igreja, não deixe de ofertar, não deixe de dizimar. Se você é de outra igreja, por favor, dizime e oferte na sua. Se você não tem conhecimento, entendimento sobre dizimar e ofertar, ou até tem, mas não tem alegria, não dê nada. Espere o dia em que Deus trará entendimento e alegria ao teu coração e participe conosco. Amém? Vamos orar? E depois você fica à vontade para fazer a sua transferência, a sua contribuição. Deus amado, nós te agradecemos, nós te louvamos, meu Pai, pela ministração. E te louvamos, meu Pai, por esse momento tão importante da igreja, meu Pai. Onde contribuímos e honramos a Ti, porque contribuir é honra. Nós estamos honrando a Ti, Senhor, em primeiro lugar, ou unicamente, é a Ti que nós honramos. Não apenas com os nossos lábios, mas também com a nossa vida financeira. Então abençoa, meu Pai, cada lar, cada homem, cada mulher, Deus, cada jovem, cada criança, Senhor, abençoa. Tu sondas e esquadrinhas corações, um coração voluntário, um coração que não pede nada em troca. Senhor, abençoa a vida financeira do teu povo, que haja assim prosperidade financeira sim do teu povo também, em nome de Jesus. E obrigado, Senhor, continua conosco, ministra aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar.
vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, ter por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Ô glória, glórias a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, estamos quase encerrando o culto desta manhã, então eu quero primeiramente dar os meus parabéns, um parabéns muito especial, de uma irmã que nós tanto amamos, que nos faz tanta falta, como todos, mas, queridos, me permitam abrir agora um parênteses para falar da nossa querida irmã Dona Diva. Dona Diva, parabéns pelos seus 34 anos, ô glória! Dona Diva, muito bom parabenizá-la. A senhora é uma bênção, a senhora faz muita falta, e que Deus abençoe muito, muito a sua vida. Deus lhe dê forças, saúde, amém? E saiba que a sua igreja a ama. Estamos morrendo de saudade, todos nós, e aqui vão as nossas felicitações, minha e de toda a igreja de Vila Isabel. Um forte abraço e Deus te abençoe ricamente e poderosamente, amém? A nossa live no Instagram será adiada, ok? Vai ser na quinta-feira a nossa live, porque terça-feira é aniversário do meu grande filho, Matheus Gama. Matheus fazendo 14 anos, meu Deus, estou ficando muito velho. Débora vai fazer 17, misericórdia, mas terça-feira é aniversário do Matheus, então obviamente nós estaremos reunidos em família, ok? E mais uma vez, quero agradecer a presença das igrejas de Benfica e Macacos, sempre é um prazer, sempre é uma alegria muito grande tê-los conosco. Uma igreja linda, eu tenho acompanhado os cultos em Benfica à noite e a igreja está linda. Tenho acompanhado os cultos também e eu fico revezando um pouquinho com a igreja Nova Vida dos Macacos. Olha, eu quero dar os parabéns à igreja pela filmagem, pela gravação também perfeita. Missionários Marcelo Gama e Pedro Paulo, parabéns pela dedicação, pelo zelo dos amados irmãos com a obra de Deus. Amém, queridos? Estamos quase encerrando, ou melhor, estamos encerrando, vamos orar para nós encerrarmos de fato. E não percam, hoje à noite, às 19 horas, é uma palavra que vai tocar muito o seu coração. Edificar, restaurar, resiliência e renovar. Não percam, tenho certeza que será uma noite de muito poder, de muita unção de Deus. Olha, Deus vai derramar algo poderoso na sua vida hoje à noite, eu tenho certeza disso. Amém, queridos? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Se você puder ficar de pé, fique e vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos, nós te louvamos, meu Pai, por esta manhã maravilhosa na tua casa, na tua presença. Deus, continua a falar com os teus filhos hoje à noite também e nos dê um início de semana abençoado. Deus, abençoa os teus filhos. Nesse tempo, meu Pai, de isolamento, nesse tempo de estreitarmos laços em família, Senhor, nos dê momentos aprazíveis. Deus, nos dê momentos felizes, momentos, meu Pai, realmente de nos deleitarmos em família. Abençoa, Deus, cada família, cada casa que acompanhou e que ainda acompanhará essas mensagens. E que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nossas vidas, hoje e para todo sempre. Toda a igreja diga amém e amém. Deus abençoe a todos rica e poderosamente. Tchau, tchau.